Caros colegas acadêmicos que ora ingressam na academia, senhoras e senhores, a pior crueldade que se faz aos intelectuais é cometida pelos déspotas de todos os tempos. Quem pensa incomoda os poderosos. A imagem do pensador é um ícone que simboliza esta academia. Ele representa a figura humana carregada de preocupação e profunda reflexão sobre o seu destino. Vivendo-a, é impossível escapar da pergunta: em que pensa o pensador? A imagem mergulha em profunda meditação, e é dessa atitude introspectiva que advém o raciocínio. Talvez ele pense na natureza dos próprios pensamentos, porque pensar é muito mais do que um processo de elaboração mental advindo da alma. É um ato de racionalidade em busca da verdade. É soltar as amarras do simplismo e da alienação. Aquele que pensa eleva-se a um patamar muito acima dos que não pensam. Os que não questionam se acomodam, e os que não duvidam, ao estilo cartesiano de René Descartes, não avançam e não contribuem para a conquista de novos horizontes para a humanidade. Sinto-me honrado com o convite para falar em nome dos novos acadêmicos, e imaginei esse discurso exatamente como eu gostaria de ser saudado. Que missão que acabamos de receber, meus caros colegas recém-chegados à academia. Ela é desafiadora e exige posicionamentos e contribuições intelectuais marcantes. O filósofo que inspira esta academia foi físico, matemático e filósofo, respeitado pelos seus pares. Viveu numa época marcada pelas guerras religiosas entre protestantes e católicos, a chamada Guerra dos 30 Anos, tempos difíceis. É dele a observação que sociedades diferentes têm crenças diferentes, mesmo contraditórias, que as diferenças de crenças jamais deveriam se prestar à construção de poços de desentendimento, movido pela intolerância. Muito pelo contrário, a busca da verdade não deve passar pelo simplismo e pela ignorância medieval, e é por isso que o pensador deve pensar. Para Descartes, o que numa religião é dito por verdadeiro é considerado ridículo e falso em outra. Os costumes, a história do povo e sua tradição cultural influenciam a forma como as pessoas veem, pensam e acreditam. Essa observação foi o primeiro passo para a ética contextualista. O pensador não fica no mundo das ideias platônicas, sai da abstração do mundo transcendente, mesmo correndo o risco da ação deletéria do Deus demiurgo, e traz as ideias para o mundo real, racional, mecanicista e prático. Esse seu espírito metódico e racional consagrou a palavra cartesiano, muito usada até hoje. Acadêmicos, foi no discurso do método que René Descartes colocou em dúvida todo o conhecimento até então aceito como verdadeiro, usando o ceticismo como método. Ao pôr em dúvida todo o conhecimento que ele julgava ter, concluiu que apenas poderia ter certeza do que duvidava, e se duvidava, naturalmente pensava, e se pensava, necessariamente existia. Aqui nasceu a sua festejada frase, traduzida do francês para o latim:
e que consta no estatuto e consta em todas as peças próprias desta academia. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Frase adotada por todos nós. Ela foi cunhada por Descartes após duvidar da sua própria existência, que acabou se comprovando ao ver que era possível pensar. Se não pensamos, não existimos. É a racionalidade que nos distingue dos animais. Se existimos, logo ao desejo pelo conhecimento. Descartes é considerado um revolucionário para a sua época. Ele trouxe novos parâmetros para a ciência e filosofia na busca da verdade. Colegas acadêmicos, o nosso patrono é o pai do racionalismo, por ter defendido a tese de que a dúvida é o primeiro passo para se chegar ao conhecimento. Ele é o fundador da filosofia e da matemática moderna e é considerado um dos pensadores mais influentes da história do pensamento ocidental. Inspirou seus contemporâneos em várias gerações de filósofos. Foi um homem à frente do seu tempo. O ensaio, o Tratado do Mundo, obra de física, abordando teses sobre o heliocentrismo, não foi publicada porque, ao concluí-la, o seu colega Galilei foi condenado e preso pela Inquisição religiosa. Lamentável. Em 1643, a filosofia cartesiana foi acusada de ateísmo e condenada pela Universidade de Utrecht, na Holanda. Assim como Galileu, Descartes foi vítima do obscurantismo intelectual da época. O mundo perdeu e da intelectualidade foi subtraído esse ensaio importante. Os livros de Descartes, de Galileu Galilei, foram inscritos no índice dos livros proibidos da Igreja. Suas ideias foram condenadas porque eram julgadas incompatíveis com as explicações de alguns dogmas da Igreja. Não faz muito tempo, e aqui no Brasil, não eram permitidas reuniões como esta. Havia censura, não havia liberdade, pensar era proibido e as ideias eram condenadas. E os que desafiassem eram presos. Assim como esta academia espera desses novos acadêmicos o seu melhor, a sua intelectualidade, o seu esforço para a execução das tarefas que nos serão confiadas, estes neófitos, na esteira do discurso do método, se dão o direito de duvidar, questionar e cobrar dessa instituição que nos acolhe, que também agregue valores, cumpra o seu mistério e não nos decepcione sua organização de trabalho e desempenho para dinamizar as suas próprias engrenagens acadêmicas e nos surpreenda com suas promoções e louvações à cultura. Encerro esta minha fala. Encerro esse discurso em nome dos novos acadêmicos, não antes de exercer o método cartesiano, que põe em dúvida tudo e todos, o mundo sensível e os inteligíveis. Só se pode dizer que existe aquilo que possa ser provado. Ser inteligente, acadêmicos, é se adaptar às circunstâncias novas. E a nossa expectativa é que a academia não queira sobreviver de reminiscências do passado, mas exerça sua sabedoria, se adequando ao pensamento contemporâneo, sendo reconhecida pela nossa sociedade curitibana como uma academia atuante e presente. Senhor presidente,
demais acadêmicos, contem conosco. Mas lembremos-nos que a recíproca deve ser sempre verdadeira. Nós, os novos acadêmicos, contamos com as realizações culturais da academia, com a busca do bem e o cumprimento de seus objetivos estatutários, principalmente o de aprimorar, expandir e elevar o nível cultural dos acadêmicos, de tal forma que Curitiba perceba, seja beneficiada dos influxos desse saber, para que se promova o elevado sentido humanístico, social e cultural da nossa gente. Que a humildade seja um manto acadêmico e que a vaidade não corroa as nossas aulas. Muito obrigado.